reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos ao vivo no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste, nos acompanha pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação hoje aqui, fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e também 5052-5555. Eu apresento agora os nossos convidados desta edição do programa Gente que Fala. Aqui à minha esquerda, a advogada, ex-vereadora aqui na capital, Miriam Atier. Miriam, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mauro. É sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Também o jornalista Fernando Mauro Treza, ele é presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, a CESP. Fernando Mauro, seja bem-vindo. Mauro, meu quase xará. Quase xará, meio xará. Meio xará. É. Uma alegria poder estar aqui, voltar aqui para este debate tão querido e tradicional da cidade de São Paulo e toda a região metropolitana, que é o Gente que Fala. Muito obrigado pela presença. Compondo também a mesa do programa Gente que Fala, o vereador Gilberto Natalini, do PV. Seja bem-vindo, vereador Natalini. Obrigado, Mauro. Bom dia para você, bom dia aos ouvintes e bom dia também a essa ilustre bancada que compõe esse programa hoje. E o advogado, procurador de Justiça, doutor Marco Vinícius Petreluzzi. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um grande prazer estar aqui de novo no Gente que Fala, esse programa tão simpático, tradicional de São Paulo e sempre muito gostoso e muito instigante. Vamos lá ao nosso primeiro tema de hoje. O presidente Jair Bolsonaro disse que pretende indicar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Abre aspas aqui para o presidente, eu fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga que tiver lá estará à sua disposição, fecha aspas aqui para o presidente Bolsonaro. E essa próxima vaga no Supremo Tribunal Federal deve ser aberta em novembro de 2020, quando se aposentará o ministro Celso de Mello. Para começar com o senhor, doutor Petreluzzi, o ministro Sérgio Moro, quando saiu da Lava Jato e assumiu o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, ele disse que não ele disse que não sairia da Justiça e nem entraria para a política, né? Isso sinalizava talvez essa intenção de ir para o Supremo Tribunal Federal, mas não é cedo demais para tratar dessa questão, uma vez que essa vaga do Celso de Mello é só em novembro de 2020. Talvez seja uma forma do presidente tentar recuperar um pouco vamos dizer assim, a boa condição para o ministro Sérgio Moro, porque ele tem perdido seguidamente algumas propostas que ele tem apresentado no Congresso, né? Eu acho que essa é uma questão complexa, porque o Supremo não é só jurídico, ele é político também, né? Não podemos esquecer várias hipóteses de pessoas que foram cogitadas até para ser candidatos a presidente da República que estiveram no Supremo. Mas, assim, o que vai acontecer lá na frente, ninguém sabe. Eu quero dizer uma coisa aqui, eu só lamento muito que vai se aposentar o ministro Celso de Mello. Para mim, o ministro mais brilhante do Supremo, mas chegou na idade limite, vai chegar na idade limite. E aí vamos ver o que vai acontecer, porque precisa saber, Bolsonaro continuará presidente até lá? 2, se continuar, estará ainda disposto a indicar Sérgio Moro? 3, se essas duas primeiras condições acontecerem, o Senado vai aprovar Sérgio Moro para o Supremo? Então, ele tem um monte de condicionante aí pela frente. Justamente por essas condicionantes, não é cedo demais? Mas eu acho que ele quis dar um fôlego para o ministro Sérgio Moro dessas perdas diante do que vem acontecendo. Ele não tem traquejo de política, né? Ele é juiz. Sim. E juiz está acostumado a dar ordem. Não está acostumado juiz cumpra-se, né?
publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se, né? Terminam as decisões judiciais. E na política não é assim, a política ele já foi afrontado várias vezes e é razoável, a política é assim, a política é um jogo dos contrários, né? Tese, antítese, síntese, é isso. Ele precisa ainda conviver um pouco mais para, acho que, entender o jogo. Miriam Tia, como é que a senhora percebe essa situação? Primeiro, eu acho que o presidente tem se precipitado em algumas declarações muito infelizes, e quero dizer isso com muita tristeza, porque votei no Bolsonaro, fiz campanha para o Bolsonaro, mas nesse momento me sinto decepcionada, não pelo lapso de tempo, porque eu acho que é muito pouco tempo para consertar algumas mazelas que aconteceram no país, mas as declarações dele são muito infelizes. Com relação ao Sérgio Moro, eu preferiria ele juiz do que ministro da Justiça, porque é o que o doutor Petreluzzi falou, não dá para você achar que você vai ocupar um cargo no ministério e que você vai agir da mesma forma como você agia enquanto juiz. Outra, você tem que saber que você convive com contrários. O parlamento é uma casa onde nós temos vários segmentos, várias doutrinas, várias formas de pensar. E ele não acha que vai chegar lá e vai começar a dar ordens, porque ele não vai conseguir. Então, assim, primeiro, o presidente não tinha que ter falado isso, porque eu não sei nem se da forma como o presidente está indo, se ele fica até 2020. Porque existe, se não passar essa reforma da Previdência, se o Brasil se tornar esse caos, eu não torço para que isso aconteça. Mas, assim, eu acho que foi muito precipitado. E se o Sérgio Moro deixou a carreira de juiz para eventualmente imaginar que um dia pudesse ser ministro do Supremo, também acho um pouco infantil. Acho que ele poderia até ter como juiz ser indicado, porque ele poderia ser indicado pela forma como ele atuou na Lava Jato e pela sua postura enquanto juiz, mas eu acho que a declaração do presidente foi infeliz e também do Sérgio Moro, dizer que tem compromisso. Ninguém tem compromisso, porque a política muda. Ela muda de acordo com... Você não consegue, muitas vezes, manter a palavra empenhada durante o seu processo de mandato. Então, eu acho que foi um pouco precipitado. Tem uma outra questão também, que é a chamada PEC da Bengala, não é, Fernando Mauro? Que se passar, a ideia é colocar o texto desta PEC na reforma da Previdência. Isso mudaria a idade da aposentadoria dos ministros do Supremo de 75 para 80. Nesse sentido, já teria terminado o mandato do presidente Jair Bolsonaro para indicação do ministro Moro, né? Então, qual que é a sua percepção? As duas questões são ruins, né? Você imaginar que ele se comprometeu a colocar o ministro Sérgio Moro assim que abrisse uma vaga. Se a vaga não abrir, é ruim. Não, porque se passar a PEC da Bengala, se a vaga não abrir, é ruim. Se a vaga continuar, é ruim também. Aí minha opinião, né? Porque aqui eu gosto desse programa porque é um programa de opiniões, né? Sim. Se eu falar assim para o sujeito, esse ministro aí tem validade até novembro de 2020. Quando chega 6 meses antes, ninguém nem ouve mais o ministro. Esse cara vai sair. Ele vai ser nomeado para o Supremo e vai deixar a cadeira da Justiça. Não, mas eu queria fazer uma conferência sobre tal assunto, sobre tal aspecto e tal. Desculpe, mas o pessoal nem quer ouvir mais o cara que... Não é porque ele é demissionário, é porque ele é... Sabe aquele sujeito que cai para cima? Ele vai sair da cadeira? É mais ou menos isso. O sujeito vai caindo da cadeira, ninguém... Porque as pessoas conversam na política com as outras por causa da cadeira. O fulano é o secretário, o fulano é o ministro, o fulano não sei o quê. O cara vai deixar de ser ministro porque eu sei que o governo vai acabar. Ou vai deixar de ser ministro porque eu sei que ele vai ser nomeado para outra coisa. Quem é que vai conversar com o Sérgio Moro? Então é ruim para ele sobre todos os aspectos, na minha humilde opinião. Mas olha, só para polemizar, né, que é bom, né? Supremo você não cai para... sobe muito. Sobe. Veja o que aconteceu com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes era ministro da Justiça do Michel Temer, né? Tava em dificuldades, em graves dificuldades, vai cair, não sei o quê. Cai o avião, que caiu foi o avião do ministro, e ele virou, e ele é um ministro, né? A capacidade de articulação política de um ministro supremo é um negócio que não se pode desprezar. Mas qualquer um que vai deixar a cadeira... Acho que o pessoal vai tomar 2 cafés com ele por causa disso. Não, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, que perde o interesse na pasta. O sujeito quer falar com o sujeito que vai ser o ministro, que é o ministro da Justiça. Você sabe que ele não vai ser daqui a 3 semanas, você vai falar o quê com o cara? Só isso. Mas ele pode até subir, ao invés de cair, como você falou. Julga em última instância. Vou até aqui te dar a razão. Mas eu quero dizer o seguinte, perde muito o sujeito que tem prazo de validade. Isso vale até novembro de 2020. E outra,
eu vou lá, eu sou presidente da República, eu vou chamar alguém para ficar comigo 2 anos, meu mandato é 4. Então eu digo o seguinte, tem muitas questões envolvidas nessa questão. Você poderia dizer que faz parte de uma lista. Faz parte de uma lista. Ele pode ser ou não, mas tem um compromisso. Vereador Natalini, tem prazo de validade, então, agora, o ministro Moro, Olha, mesmo considerando tudo isso, que se der tudo certo para ele, em 2020, em novembro, ele estará lá. Então, ele tem prazo de validade? Me permite usar um trocadilho, eu acho que o Moro entrou numa roubada. Por quê? Porque o Moro, ele era muito respeitado no país pelo freio de arrumação que ele deu nos malfeitos no Brasil com a Lava Jato. Ele tinha era Consideração. muita consideração, até com os inimigos respeitavam e tal. Aí ele fez esse combinado político com o Bolsonaro, e para o Bolsonaro foi importante ter o Moro no governo dele. Pô. A credibilidade que deu ao Ministério, a presença do Moro, é inegável. Só que o jogo político é muito diferente do que o juiz Moro pensava, né? Quer dizer, o Bolsonaro, ele não está conseguindo arrumar o governo dele está bagunçado, ele não tem base de apoio, ele toma daqui, toma dali, enfim, é um governo que se fragilizou muito, começou com tudo e vai se fragilizando. E o Moro não tem garantia nenhuma de ir para lugar nenhum, porque se o Bolsonaro indicar o Moro para o Supremo, quem garante que o Senado vai aprovar o Moro? Quem garante? Eu acho, sinceramente, do fundo do coração, que é capaz de eles darem um passa-moleque no Moro e não aprovarem o nome do Moro. Está dentro das condicionantes levantadas. Aí o Moro, aí é fim de carreira para o juiz Moro, né? Que, como eu disse, né, tinha respeitabilidade no país. Acho que ele calculou. Ele vai ser candidato a presidente. Mas então, aí tem que ter apoio para ganhar, né? Aí ele entra para a política. Aí entra para o jogo real, né? Mas essa coisa de dizer assim, eu não quero ser político, eu fico com uma raiva quando as pessoas fazem isso, porque todos nós somos seres políticos. A gente faz política na casa da gente, na igreja, no sindicato, não é verdade? Na rádio. Então essa história de eu não gosto de política é mentira, eu acho isso ridículo, né? Todo mundo a gente precisa começar a respeitar a classe política, saber que tem gente boa e gente ruim em todo lugar, mas que sem política o país não vive uma democracia plena. O que significaria isso, Miriam? Olha, eu não sou político, não entrei para a política, é querer esconder a política? É querer esconder a política, quer dizer, eu não me misturo. Como assim? Eu não entendo, você está negando, quer dizer, não vou me misturar, porque a classe política, eu não acho que está correto isso. Na classe política tem gente boa e gente ruim, como em qualquer segmento da sociedade. Então, assim, o fato dele negar a política já faz com que ele fique exilado da política. Porque, assim, se ele não gosta da política, ele não pode conviver com a política, especialmente no Ministério da Justiça. Puseram o COAF, tiraram o INCRA, a confusão danada. Quer dizer, eu acho, a minha opinião, que o Sérgio Moro só quer os louros da glória. Ele não está preparado para as adversidades que, eventualmente, ele possa ter no embate do exercício do cargo. E me permite colocar uma questão, essa questão do político, é porque o político tem rejeição, né? Nós tivemos aqui em São Paulo, o João Dória, quando foi candidato a prefeito, não sou político coisa nenhuma. O João Dória era presidente da Paulistur, quando o Mário Covas foi prefeito de São Paulo. Isso é 1984. Tá certo? Quer dizer, desde 1984 ele está na política e insiste em dizer que não é político, que é gestor. Isso é porque tem uma rejeição no mundo, não é São Paulo, não é Brasil, né? A política é muito exposta, né? A atividade pública mais cobrada é a política. Juiz, promotor, todo mundo faz política, mas é uma política de outro jeito, né? Então, tem um pouco essa questão também. A política, a essência da política, vereador Natalini, é a promoção do bem comum, né? Como é que a sociedade humana vai se organizar e vai se desenvolver sem a política? Não existe isso. Isso é quem fala isso ou está com uma hipocrisia enorme ou não sabe absolutamente nada do que está falando. Diante de tudo que... Nós somos animais políticos, nós nos organizamos em torno... A nossa organização para viver é em torno de política, seja na família, seja nos negócios, seja na política pública, onde for. Quer dizer, quem negar isso, está negando a própria essência da vida humana. A palavra, polis, o que é isso? Polis, no grego, política, Mas cidade. O pessoal, como a política está bem por baixo, e merecidamente, porque tem muito mal feito, a pessoa fica com covardia de dizer que... Né? Então fica dizendo, não, eu não sou... Claro, o Ministério da Justiça é o segundo cargo de maior importância política no país. O primeiro, do Executivo. O primeiro é a presidência, o segundo é o Ministro da Justiça. Então o cara está no principal cargo e vai dizer que não é político? Que isso? Brincadeira. E foi indicado por política. Claro. Porque se não fora...
O senador Flávio Bolsonaro disse em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que, ao pedir a quebra do seu sigilo bancário e fiscal, o Ministério Público está preparando uma manobra para dar o que ele chamou de verniz de legalidade à investigação do caso Queiroz. O Flávio Bolsonaro ele nega que tenha cometido irregularidade. Afirma que as versões dadas até agora por seu ex-assessor, o Fabrício Queiroz, soam estranhas e que ele precisa se explicar. Entre aspas aqui para o Flávio Bolsonaro, talvez tenha sido meu erro confiar demais nele. Procurador Petrelucci, nessa entrevista ao Estadão, o Flávio Bolsonaro disse que os promotores querem requentar uma informação que conseguiram de forma ilegal. É isso que ele quer dizer com um verniz de legalidade. Ele fala até que o extrato bancário dele apareceu na televisão. Como é que o senhor avalia essa declaração? Na verdade, veja, eu fui 33 anos promotor, agora é uma coisa engraçada, né? Quando o Ministério Público investiga o adversário, o Ministério Público é bom, né? Quando investiga, se o Ministério Público é ruim, né? Tem que ter um pouco de equilíbrio aí, né? Na verdade, a história não é bem essa. Na verdade, parece que esses dados foram obtidos legalmente, mas teriam vazado. E que no Brasil, a gente sabe, vaza tudo, né? Entre os advogados, dizem, na Operação Lava Jato, se dizia o seguinte: qual era o Diário Oficial de Curitiba? Era o blog do Fausto Macedo. Antes dos advogados serem intimados, etc., vazava tudo no blog do Fausto Macedo, né? Parabéns a ele, um jornalista competente, vai atrás, consegue e tal, mas tudo vazado. Então, isso é uma tradição no Brasil, né? Agora, essa história... Agora, não foi o Fausto Camunha, não, né? Foi o Fausto Macedo. Não, era o Fausto Macedo. Deixar isso claro. Era o Fausto Macedo. E se você entrar lá, tem toda a história da Lava Jato lá, todos os documentos estão lá, documentos sigilosos, etc., tudo lá. Isso, aliás, é uma coisa que um dia a gente vai ter que discutir no Brasil. O documento não pode ser só sigiloso para a defesa, né? Se o documento é sigiloso e ele não deve vazar, eu sou a favor da liberdade de imprensa, etc., mas tem que ter uma apuração quando ele vaza, o que vai acontecer, não pode ser assim, né? Está meio bagunçado isso, né? Agora, no caso aqui, eu acho que precisa se investigar. Eu sou a favor de investigação sempre fui, eu acho que tem que ser investigada qualquer conduta, e é bom até para o investigado se é verdade que ele não tem nada a ver com a história. Mas, na verdade, o senador, ele tem se recusado aí ao Ministério Público, ele tem criado empecilhos à investigação, né? Aí alguma estratégia da defesa dele, que a gente respeita, mas que para o político é uma estratégia que sempre tem um custo, né? Vereador Natalini, é isso, o Ministério Público é bom, ele é aplaudido quando ele investiga o adversário. Eu acho que o mesmo nós, jornalistas, sofremos. A imprensa é boa quando ela noticia alguma coisa contra o adversário. Eu acho que, às vezes, a justiça, seja ela o juiz, seja o promotor, cometem atos de injustiça. Eu já vi muita gente que foi para a execração pública e depois, quando foi verificar, ele não era aquilo que estava se dizendo da pessoa. Eu já vi acontecer, isso todo mundo já viu. Várias vezes. Só que não é por isso que você vai desmoralizar o poder judiciário. É muito importante, e no Brasil de hoje tem uma importância enorme, porque o pessoal fez coisa errada, essa é a verdade. Então vamos ver aqui, esse Queiroz, eu não quero fazer juízo de valor aqui, nem julgar ninguém. Esse Queiroz, ele não é assessor dos Bolsonaro, ele é quase um parente. Eu vi foto do Queiroz na churrasqueira com o presidente, na casa do presidente, ele dirigindo o carro, levando... Ele é um íntimo da família, ele faz tudo daquela família. Então, dizer, talvez eu confiei demais nele, quantos anos confia no sujeito? Agora que desconfiou, quer dizer, o Queiroz, na verdade, ele é uma ordenança da família. Se ele fez coisa certa, ele fez por ordem da família. Se ele fez coisa errada, fez por ordem da família. E aí o senador que me desculpe, se eles fizeram laranjada lá na Assembleia do Rio, e aqui e ali fizeram coisa errada, me desculpe o senador, pode ser quem for. Fez laranjada, tem que investigar, e se tiver errado, tem que punir. Essa é a minha opinião. Fernando Mauro. Realmente esse tipo de manifestação em relação ao Ministério Público é algo que a gente sempre ouve, né?
do político em geral. Não, tem que apurar. Eu sou a favor do MP e tal. Aí é o que disse, né, o Petreluzzi, né? Desde que seja em relação ao outro. Tem que apurar o vizinho, né? Então, eu acho que isso é um problema da política nacional, e isso acho que aí sim tem a ver sim um pouco do que ele falou do direito dele de não ter o seu extrato bancário mostrado em rede nacional, coisa parecida, e os vazamentos aos quais o Dr. Petrolizzi se referiu aqui. Então, eu acho que assim, se a gente também tivesse um processo mais claro, talvez a gente pudesse evitar esse tipo de manifestação. Agora, como você teve o extrato na televisão e tudo mais, você dá margem para que o sujeito possa realmente falar, eu acho isso errado, porque não é assim que se faz. Então, eu acho assim, a grande verdade é que, se ele realmente não tem problema nenhum, ele tem que explicar. Eu não tenho problema por causa disso, disso e disso. Vocês não precisam pedir na justiça o meu extrato bancário, porque eu vou colocar ele à disposição de vocês. Eu vou explicar qual que é essa operação, isso, aquilo, outro. Então, o que eu acho que ele deveria agir assim, até para dar um exemplo, né? O filho do presidente da República, senador eleito pelo PSL, com essa bandeira da justiça, da dignidade, do combate à corrupção, eu acho que precisa disso, né? Na fala dele talvez tenha faltado isso. Miriam, sua percepção. Primeiro, eu acho que esse Queiroz vai pagar o pato, porque ele vai pagar o pato, né? E segundo, eu acho que esses filhos do presidente Bolsonaro, melhor seria para o país se eles calassem a boca e saíssem de cena. O Eduardo, que vai ser o deputado federal por São Paulo, que eu nunca vi esse rapaz fazer nada por São Paulo, o outro que vai ser vereador no Rio de Janeiro, e que o senador vá lá cumprir seu papel de senador, e sem se intrometer no executivo. E que o Carluxo devolva a senha do Twitter. Você entendeu? Então, essa é uma situação, porque eu acho que esses meninos podem colocar o governo a perder, falam muita bobagem. Segundo o Queiroz, como o vereador Natalini disse, ele era uma pessoa ligada. E aqui nós não vamos querer dizer que as coisas não acontecem, e realmente ele deve ter recebido, deve ter passado por ele e tal, só que ele vai ter que assumir, para que possa ficar isento aí e dizer que foi responsabilidade dele, que ninguém deu ordem e tal, mas com certeza estava a serviço dele. E a segunda coisa que eu queria dizer é com relação ao Ministério Público. Eu tenho aqui maior respeito, sou advogada e queria até cumprimentar o Petreluzzi, porque foi procurador de justiça, foi secretário do Covas, mas nesse país, a gente tem que, para uma investigação ser séria, eu acho que a gente tem que fazer valer o fato e não a versão. Neste país, vale mais a versão do que o fato. E a promotoria pública, acho que agora melhorou um pouco, mas nós sabemos que existiam promotores de justiça que queriam a luz dos holofotes. Eu fui vereadora de São Paulo, eu passei por isso, eu sei o que significa isso. Então, muitas vezes, um fato que era tão pequeno se tornava com uma versão completamente diferente da realidade. Então, acho que para que o Ministério Público tenha a sua postura de gestor da legalidade, de fiscalizador, ele tem que ter atitudes menos midiáticas e mais efetivas. Então, com relação ao Ministério Público, a gente tem visto aí o Ministério Público Federal, esses PowerPoint, eu não estou aqui falando do Lula não, porque acho que tem que ficar preso mesmo, assim, mas eu acho que se deu muita ênfase para algumas coisas que poderiam ter ficado sob sigilo e serem mostradas com efetividade e não por suposições. Porque o doutor está aqui, deve estar atuando na área criminal, indício é crime. Veja, a gente pode derrubar isso na justiça. Indício não é crime, ele pode ser uma prova, é indício, a própria palavra diz. Então, assim, o que a gente não pode é deixar com que o Ministério Público generalize versões que, de fato, não ocorreram. Agora, com relação ao senador, eu acho que ele tinha que ficar quieto e o Queiroz vai ter que explicar. Ou ele assume, ou ele diz verdadeiramente a mando de quem foi. E aí, onde estaria Queiroz? Só concordando com a Miriam, eu acho o seguinte, o Ministério Público é feito de gente, né? Como a política é feita de gente, como o jornalismo é feito de gente. E tem gente de todo tipo em todo lugar, né? Então, não é porque o Ministério Público traz uma versão que é verdadeira, ou o juiz, isso é tudo gente, de gente tem os seus problemas. Agora, o que vai ser complicado aqui é que hoje em dia, com o sistema de colaboração premiada, um sujeito desse é capaz de derrubar um governo. Então, Lembra do motorista do Colo, da Elba? Pois é, mas esse naquela época nem tinha, ele era uma testemunha que tal. Esse, aparentemente, a acusação que existe é que ele era gestor de recursos não contabilizados
assim, minimamente isso. Fora que você tem coisa de milícia no meio, tem umas coisas meio esquisitas aí. Então, se o Queiroz aparecer, não sei o que pode acontecer, Mas não. o Queiroz está onde, afinal de contas? Hein? Eu não sei. Eu não sei. Então, nessa entrevista, o Flávio Bolsonaro disse que nunca mais teve contato, desde o hospital lá, enfim. Ninguém sabe do Queiroz. Vamos mudar o nosso tópico aqui. A gente acabou de ver no Rio de Janeiro o desabamento de 2 prédios construídos ilegalmente em áreas verdes. Em São Paulo também vivemos o fenômeno da devastação dessas áreas verdes, que vai destruindo matas e bosques urbanos num ritmo cada vez maior. Segundo o artigo do vereador Gilberto Natalini, há algo em comum entre os casos. Nas duas cidades, o processo de desmatamento nas duas cidades, o processo de desmatamento na forma de loteamentos irregulares é liderado pelo crime organizado. Com a palavra, vereador. Eu estou muito preocupado aqui, a gente tem a sempre vereadora Miriam, o Petreluzzi, e o colega aqui também, o Fernando Mauro, que são pessoas preocupadas com a cidade. O que está acontecendo nos últimos anos, eu diria de uns 6 anos para cá, é uma devastação impressionante do que restou de verde em São Paulo. Nós tínhamos lá a região de Parelheiros, os mananciais, a Serra da Cantareira e algumas áreas verdes grandes, importantes na Zona Leste. Foi o que restou de tudo que tinha de mata aqui. E de uns 6 anos para cá, na verdade, eu vou fazer uma precisão melhor, do governo do Haddad para cá, porque o Haddad acabou com 2 iniciativas grandes, que foi a Operação Defesa das Águas e a Operação Córrego Limpo. E aí desandou, na gestão do Haddad, eu contabilizei 600 ocupações. Eu sou um vereador, eu não sei se teve mais. E de lá para cá, inclusive nessa gestão atual do prefeito Dória, do prefeito Covas, o que está acontecendo? Parelheiros continuar assim, vereadora Miriam, acho que 5 anos a gente vai estar, Parelheiros vai estar sem mata, porque a quantidade de loteamentos, Zona Leste, eu já estou com 30 e poucos casos, até filmei com drone por cima, tudo, e aquilo não tem recuperação. Depois que você loteia, vende clandestinamente, quem é que está fazendo esses loteamentos, na maioria dos casos? Quem está por trás? São quadrilhas de criminosos organizados que vão à mão armada, derrubam, trator, etc. A prefeitura tem medo dessa gente. A prefeitura, os prefeitos regionais, os subprefeitos, têm medo dessa gente. E nós estamos perdendo a guerra. Então, o que eu estou vendo na minha... O pouco que a gente tinha de área verde, nos mananciais, é um desespero, porque aquilo ali é água para 5 milhões de pessoas. Você derruba a mata, a água seca. O senhor falou em perdendo a guerra, mas tem que virar esse jogo, vereador. É difícil, né? A gente tem pouca... Da parte da prefeitura, eu joguei a toalha, não tenho mais esperança. O governo do estado está se lixando por que está acontecendo. Não há fiscalização, não há autoridade para impedir que isso aconteça. Você pega, por exemplo, a área que era o espólio do Clube de Regata Tietê, na beira da represa, 300 mil metros quadrados de mata nativa. O sujeito foi lá, até mataram ele faz uns 3 semanas, numa disputa de loteamento mesmo. Ele foi lá e loteou e derrubou tudo. E lotes não era coisa de... Não estou falando de coisa de favela não, Miriam. Eu estou falando de lote de 200 metros, 150 metros, que o sujeito compra e paga clandestinamente, sem licença nenhuma, sem nada. A promotoria pública tem um monte de iniciativa, mas não consegue virar. A justiça, de vez em quando, dá uma liminar a favor desse pessoal. Eu não sei mais, sinceramente... Estou apelando para Nossa Senhora da Aparecida e tal, para tentar salvar o pouco de mata, de área verde, que ainda nós temos em São Paulo. Se eu te mostrar uma foto de cima de Parelheiros, você chora. Porque o que era há 10 anos atrás e o que está sendo agora, e a velocidade do processo, é impressionante como estão derrubando. Me desculpe, mas eu tenho que falar. Vereadora Miriam, tem que virar o jogo nessa guerra então, que está sendo eu primeiro queria cumprimentar o Natalini, porque fui vereadora com ele, o Natalini, inclusive, foi secretário do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura, e sempre foi um lutador. Então, veja, a gente tem que dizer que ele não pode falar porque ele é vereador, eu posso falar porque eu já não sou mais. Além do crime organizado, tem a conivência de parlamentares também.
tem a conivência de parlamentares da região. Então, é muito mais fácil dizer para o meu eleitor, vai lá, ocupa que ninguém vai te tirar, do que eventualmente fazer uma política pública para a ocupação e assentamento dessas famílias. Ele está falando de Parelheiros, a gente vai falar da represa de Guarapiranga. Você vai falar aqui da região leste de São Paulo, que ele bem conhece, cidade de Tiradentes, Barro Branco, toda aquela região ocupada de forma clandestina. E cada vez que o poder público se omite na retirada de 1, 2, 3, 4 ocupantes, quando você vai ver, já são 100, 200, 300, aí vira aquela guerra, porque quando você vai fazer a ação de reintegração de posse, você vai pôr essas pessoas aonde? Aí vem a Rede Globo, as outras emissoras de televisão, o camarada chora, não tem pra onde ir, e a gente entende que existe um déficit habitacional muito grande na cidade de São Paulo. Isso não é de hoje, a gente está falando isso há 20 anos atrás, quando eu fui a secretária-geral da Frente Parlamentar de Habitação e Desenvolvimento Urbano no Congresso Nacional. Naquela época nós entregamos para o Fernando Henrique que só em São Paulo nós tínhamos um déficit de 1 milhão de moradias. Hoje deve estar muito mais, uma cidade que tem 17 milhões de habitantes, e as pessoas ainda vivem em condições subhumanas na cidade. Então, é necessário que se tenha políticas públicas de investimento na área de habitação. Então, o que o vereador está dizendo é um pecado, porque essas ocupações elas vão se alastrando e dificilmente você consegue tirar. Agora, o subprefeito tem que ter poder de polícia, e o tem para fazer isso, mas tem que estar junto com o Ministério Público, tem que estar junto com a Justiça, tem que ter uma ação conjunta do governo do Estado para não permitir a instalação dessas famílias. As políticas públicas, elas até existem em uma administração ou outra, mas a execução disso, a que eu acho que, fiscalização assim, da coisa... Existem coisas que têm que ser continuadas, não pode ser política de governo. Tem que ser política pública, política de Estado. Então, por exemplo, a área da saúde, educação e habitação tem que ser política de Estado. Não pode ser de acordo com a vontade do governante. Ah, eu gosto de esporte, então o meu governo vai se dedicar só ao esporte. Ah, eu sou médico, só vou me dedicar à saúde. Não. Existem tópicos que precisam ser encarados com continuidade. Isso é a culpa do nós contra eles. Uma administração faz uma coisa, aquilo pode até ser bom, mas vem a próxima, que é uma administração adversária politicamente, vai destruir aquilo que foi feito para não dar o dividendo político. Infelizmente é isso que acontece. Infelizmente é isso que acontece nos governos. E na Prefeitura de São Paulo não é diferente. Não é diferente. Fernando. Quando eu ouço falar sobre a questão da habitação, eu ouço falar desde que eu era mais jovem, né? Eu tinha na época cabelo, era magro, mais bonito. Eu dizia o seguinte, Fernando, isso eu ouvia de prefeitos, né? Eu ouvia de secretários de habitação. Fernando, é o seguinte, você está vendo aqui o centro de São Paulo? Está cheio de apartamento aqui, desocupado, para especulação imobiliária. Vamos fazer o seguinte, é mais barato a gente comprar esses apartamentos e depois passar para as pessoas do que ter construído zero. Você não acha isso interessante? Locação social. Eu acho interessante. Você acha isso interessante, Mirati? Depende. Tudo bem, não importa, mas dependendo, em algum momento pode ser interessante? Sim, pode. Tudo muito bem. Eu não vejo fazer. Não, tem jeito, a quantidade é pequena. Então, não vejo fazer na necessidade que você precisa. E eu vejo também um outro fator aí, quando eu falo assim, os prédios caíram por conta do desabamento de 2 prédios construídos ilegalmente em áreas verdes. Isso me lembra a história do Sérgio Naia, no Rio de Janeiro, que tem a ver com uma outra palavra, que é a questão da ganância do ser humano, da ganância do homem. Então, eu acho que, assim, falta realmente política pública. Eu acho que essa questão do centro de São Paulo, que não é habitado, você vai andar ali à noite, ele está realmente absolutamente perigoso, como já não era para ser, mas não é uma conversa que eu ouço de hoje. Eu ouço há 25, 30 anos que eu ouço isso. E aí você precisa... Estou falando da capital, lógico que você tem outras questões do interior, etc, etc, etc. Mas na capital é o que os governantes falam há muito tempo. Vamos colocar esses prédios que estão inutilizados, para que as pessoas possam morar nele, ter vida social, a cidade começa a avançar, começa a crescer. Eu nunca vi, gostaria de ver. Para finalizar esse tópico, procurador Petreluzzi. Eu acho que nós estamos perdendo onde não podíamos estar. O Estado de São Paulo, me corrijam vocês que estão na política de forma mais ativa, se não me engano, acho que é um dos poucos estados que tem um percentual do ICMS dedicado... 1%. 1% dedicado exclusivamente para habitação. Mal utilizado em local onde não tem tanta necessidade. Não tem emprego, né? Porque também é mais fácil, sabe? É difícil fazer habitação popular numa cidade como São Paulo, né? Talvez a gente precise forças-tarefa, precisa pensar alguma coisa, né? Não é a minha área, mas eu sei que é a área que as pessoas mais desejam. Me lembro quando o Lula ganhou a primeira eleição para presidente, que ele criou o Fome Zero, né? Foi um grave equívoco,
que depois ele voltou atrás, que não era esse o grande problema social do Brasil. O problema social do Brasil sempre foi habitação. O Silvio Santos ficou milionário com isso. Você vai ter a sua casa própria e tal. É o sonho da casa própria, né? Isso é a coisa mais sentida para o brasileiro e nós não conseguimos ainda entender e aprofundar isso direito. Este é o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon. Nós vamos para um intervalo, voltamos em seguida aqui com os nossos convidados. Até já. Você está ouvindo Gente que Fala. Vem aí a Virada Cultural, o festival 24 horas da capital da cultura. São mais de 1.200 atrações espalhadas em mais de 250 pontos da cidade. Música, teatro, dança, circo, intervenção audiovisual e muito mais. Vem virar 18 e 19 de maio. Consulte a programação viradacultural.org. São Paulo, capital da cultura. Vem virar. Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Gente que Fala. De volta com o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon. Vereador Gilberto Natalini, para a gente falar um pouquinho mais, encerrar essa questão das áreas verdes, os parques do Bexiga e da Moca, em que medida muda um pouco esse cenário e da devastação que a gente verifica? A gente tem lutado por parques, né? Eu tenho lutado muito por parques, tem vários projetos de criação de parque, um deles, o mais recente, que a gente conseguiu num acordo com os donos do terreno, ninguém quer expropriar terreno de ninguém. Trocou por potencial construtivo o Parque Augusta, né, que vai sair, tá? Vai ser feito. Aí nós temos uma proposta para criar um parque no Bexiga, que é o bairro mais conurbado de São Paulo, mais adensado, e temos a proposta, inclusive dia 25, dia 19 agora que vem, 10 horas da manhã, vai ter um abraço naquele antigo terreno da ESSO, lá na Moca, que está sendo descontaminado, e a gente também tem um projeto de lei para criar ali o Parque da Moca. E a população da Moca tem mais de 25 mil assinaturas pedindo o parque. A gente está fazendo uma luta, porque você criando o parque, você planta árvore, você restitui área verde para a cidade. Não sei se vocês sabem, a Moca é um bairro que, em média, é 3 graus mais quente do que a média da temperatura da cidade por falta de verde. O bairro da Moca. Então, tem o Parque do Bexiga, que nós estamos lutando lá, junto com o seu Walter Taverna, com os padres da Quiropita, com o Teatro Oficina, estamos batalhando. Tem um projeto de lei tramitando de nossa autoria na Câmara, e o Parque da Moca também tem um projeto de lei, passou agora pelas comissões, está em ponto de ser votado, para criar no antigo terreno da ESSO. Aí, nossa proposta não é tomar terreno de ninguém, é negociar com o proprietário para trocar em troca de potencial construtivo. O pessoal que trocou o Parque Augusta, eles tiveram até uma margenzinha de lucro, porque eles ganharam uma quantidade de potencial construtivo que é até um pouco maior do que valia o terreno, e vai implantar o Parque Augusta ali. Depois de longo e tenebrosa discussão, nós vamos ganhar esse parque para o centro de São Paulo. Isso inclui uma linearidade ali com elevado? Não, o parque... A Praça Roosevelt? Então, o parque vai ser um parque bonito, o projeto é muito bonito, participei desde o começo daquilo ali, e aí vai ter um boulevard que vai sair do Parque Augusta e vai até a Praça Roosevelt, que também vai ser reformada. Vai tirar um pouco de cimento ali, vai ficar uma coisa... Se cumprirem o combinado, vai ficar um negócio muito legalzinho para o centro de São Paulo. A previsão é final do ano que vem. Nossa, já para entregar é a previsão, né? Porque você sabe como nós somos aqui, prever, depois o cara, não sei o que e tal, quebrei o pé, machuquei a espinha e tal, e fica demorando. Manter em funcionamento a rede de iluminação pública de São Paulo é uma eterna luta entre gato e rato contra os ladrões e os vândalos. Só em 2018 foram roubados 306 quilômetros de fios na cidade, causando um prejuízo de 7 milhões de reais. Além disso, milhares de lâmpadas e até diversos postes foram quebrados por diversão. E para agravar a situação, não há prazo para nova licitação, já que o processo está parado no Superior Tribunal de Justiça. Vereadora Miriam. Eu acho que a questão de poder de polícia aí da prefeitura, é muito difícil conter isso, porque descobriram um nicho de ganhar dinheiro, que são os fios que tem o cobre, né?
E com relação à licitação, eu acho que o Tribunal de Justiça já tem que se manifestar, porque essa licitação, que é essa PPP de Iluminação Pública de São Paulo, já deveria estar em funcionamento, está perdendo a cidade, aí teve problema no Tribunal de Contas, depois teve problema não sei o quê, não sei o quê, assim, o Tribunal de Justiça deveria dar uma celeridade para que esta PPP fosse equacionada em São Paulo, porque essas trocas de lâmpada é tudo responsabilidade de quem ganhou a PPP. Então, eu acho que o Tribunal de Justiça deveria andar para essa decisão, e com relação a isso, realmente eu não sei o que fazer. Eu tenho um apartamento no Guarujá, vira e mexe, porque o Guarujá está nas escuras, sabe por quê? Porque os camaradas vão lá de madrugada e roubam os fios. É uma coisa que é impressionante, eu nunca vi isso. E trocar o material desses fios? Que Mas por um como? material... Porque a corrente passa pelo cobre, não é isso? Eu não sei Tem se que trocar pode... por aquele microfilamento que é de argila, mas é muito mais caro. Então, aí eu não sei. A argila não tem valor de mercado O como tem o camarada cobre. sobe no Sim, poste, ele danifica o poste, ele leva embora, não sei como não toma... Mais caro, mas toma o choque, cobre eu não roubado consigo. toda vez fica caro. Agora, também tem um problema, não é só roubar, é aquele que compra. Aquele que compra. Então, essa indústria receptação. paralela... Essa Caso de receptação. polícia, né, procurador? Isso não é novo. Eu fui secretário de Segurança em 1999, né? E já existia esse problema. Na época, nós trabalhamos mais em cima disso, de quem recepta, porque, evidentemente, você não consegue pôr a polícia em todos os postes de São Paulo, né? Bom, tem outras políticas, aterramento Como era Rebouça, né? mas mesmo assim, eu me lembro uma vez que pegaram, até morreu uma pessoa aqui no centro de São Paulo, entraram embaixo e arrancaram o fio de cobre embaixo. Então, assim, é um trabalho que eu acho mais eficiente você trabalhar com inteligência, ver para onde isso vai, como você corta o suprimento, né, o suprimento não, corta a destinação do cara, do que você... porque isso é um exército. Essa é uma briga muito difícil. Com os desmanches, né? Com os desmanches. Exatamente. Você tem que trabalhar nessa ponta. É É. muito mais inteligente trabalhar nessa Exato. ponta. Agora o nosso próximo tema, ameaças, agressões, assassinatos. O Brasil segue sendo um país violento para a prática do jornalismo. Em 2018, ao menos 4 jornalistas foram assassinados no país em decorrência da atividade. Esses repórteres cobriam e investigavam tópicos relacionados à corrupção, políticas públicas ou crime organizado. Com esses e outros dados, a organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras rebaixou o país do lugar 102 para o ainda mais desonroso 105 no ranking mundial de liberdade de imprensa. O que está acontecendo, Fernando? Uma tristeza, né? Primeiro porque no passado você dizia o seguinte: quem é que vai falar bem ou falar mal de determinado assunto? É o jornalista de um jornal de bairro, né? Ele não tinha tanta repercussão. Hoje, com as redes sociais, qualquer um que fale qualquer coisa fala com o Brasil e com o mundo. Então você passa a ter realmente mais repercussão. Agora, esse tipo de comportamentos, agressão, querer silenciar o jornalista pelo uso da força, governos por conta do uso do dinheiro mesmo, governamental, que isso também existe, isso também é uma forma de agressão, né? Se você falar tal assunto, corta a verba, coisa parecida, que não está aqui nesse tema, mas também isso existe, isso também cerceia a liberdade de imprensa. Você tem aí essa questão que é realmente caso de polícia. A gente teve aquele caso no Rio de Janeiro, lá do repórter Tim Lopes, né, que foi colocado num... Eles chamam de micro-ondas, lá com pneu, coisa parecida, porque estava fazendo uma matéria para mostrar os bastidores do mundo do crime, da droga, do tráfico, enfim, do tráfico. Eu acho isso muito, muito preocupante, e eu acho que precisaria ter realmente uma atenção para isso, mas isso é uma questão também social, né? Você precisa ter uma valorização do trabalho do jornalista, uma valorização do trabalho do repórter, e infelizmente no Brasil a gente não acompanha. Passa por onde isso? Cadê a força dos sindicatos? Infelizmente, nossas representações de imprensa nunca foram, infelizmente, tão fortes. Você pode pegar desde federações nacionais, sindicatos, associações ligadas à imprensa. Mas eu acho que era um momento dessas entidades todas se repensarem, se reunirem, se reagruparem. Você pega, por exemplo, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Alguém aqui citou o Collor, né? Foi quem propôs o impeachment do Collor. Cadê a ABI? Aonde está a ABI?
Quer dizer, ela é bastião do jornalismo, do jornalista, da informação. Eu não vejo mais isso. Então, eu acho que o setor precisaria se auto-organizar para, a partir daí, conversar com o poder público e estabelecer uma política pública de proteção ao jornalista. Um exemplo. Você está, por exemplo, numa missão em que o jornalista vai lá fazer uma reportagem. Ele, de repente, ele é assassinado no exercício da sua função. O que você faz com o cara que matou? Dobra a pena, por exemplo. Isso é uma política pública, depende de legislação, para você coibir esse tipo de crime contra o jornalista. Como já existe em relação ao policial, né? Se você tiver alguém que mata um policial, você tem a pena dobrada, coisa parecida. Em relação ao jornalista, eu acho que você precisaria também rever esse tipo de legislação para que isso pudesse também acontecer. Você chamou atenção para o caso do Tim Lopes, que foi em 2002, né? Eu lembrei aqui, até vim pesquisar o caso do Guilherme Portanova, o repórter que foi sequestrado, né? E que fez a TV Globo colocar um comunicado, não lembro exatamente como foi, mas se não fizessem isso, eles diziam que matariam o repórter. O Guilherme Portanova, acho que foi para Brasília depois, se não me engano. Então, esse tipo de coisa, quer dizer, coagindo não apenas o repórter, mas a mídia, né? Quer dizer, coagindo. Então, é o que eu digo, você precisa ter penas mais severas para quem comete esse tipo de crime, você precisa ter uma reorganização do setor de comunicação, das entidades representativas, dos sindicatos, e, por fim, fazer propostas de políticas públicas que no Brasil não existem. Tanto não existem que você passa do 100º lugar para o 105º e cada vez mais tem uma tendência a cair. E o governo Bolsonaro tem dito que respeita o jornalismo, a mídia, a liberdade de imprensa e tudo mais. Então, acho que seria bom que quem cuida da comunicação do governo Bolsonaro, me parece que era até um general, mas não se sabe se ele realmente ainda vai continuar na função, ou se vai ser substituído por outra pessoa, pensasse essa questão de saber o que se pode propor em nível nacional para que você possa ter mais uma salvaguarda a quem empreende jornalismo. O senhor teria alguma proposta, procurador Petri Lúcio? Eu acho que esse tema ele está linkado de uma forma definitiva à questão da impunidade, né? E a impunidade precisa ser discutida de uma forma menos propagandística e mais aprofundada. Porque quando alguém fala que no Brasil tem impunidade e tal, aí alguém já vira e fala assim, não, mas veja, o Brasil é o segundo maior país do mundo em número de presos, né? Só perde hoje para os Estados Unidos. Mas quem que está preso no Brasil, né? E essa é uma discussão que a gente precisa travar. Se você for olhar o perfil das pessoas que são punidas no Brasil por crimes, ainda é aquele ultra tradicional e cada vez mais o setor de drogas e entorpecentes vem aumentando em relação ao número de presos. Quando eu era promotor, lá atrás, início de carreira, os presos por entorpecentes eram muito poucos. Você tinha muito preso assaltante, homicida, né? E depois você vinha para outros crimes, depois chegava no entorpecente. Hoje, sem dúvida alguma, você tem um número muito maior. Eu não tenho os números atualizados, mas com certeza o maior número é de presos por tráfico de entorpecentes, sendo que um fenômeno que nós não tínhamos, que era a mulher presa, né, era uma coisa ínfima o número de mulheres presas, hoje está aumentando muito também em função disso. Então, quando a gente discute impunidade, a gente tem que discutir o seguinte, o que é mais importante a gente fazer para utilizar adequadamente o sistema repressivo brasileiro. Isso precisa ser rediscutido. Eu não estou aqui querendo discutir a questão de entorpecentes, porque essa é uma questão que daria 5 programas e nós vamos ficar discutindo eternamente. Mas que é errado, num país com os problemas que nós temos, você fazer você ter hoje, nós devemos ter perto de 500 mil presos, um pouco mais no Brasil, e pensem, o que custa isso para o país? 500 mil presos são 500 mil pessoas em hotéis, que a cadeia nada mais é que um hotel de ocupação forçada, né? Onde você tem que providenciar alimentação, segurança, saúde, etc. É um negócio, é um dinheiro que dispendioso. Muito dispendioso.
Então, nós precisávamos repensar o nosso sistema, e toda vez que a gente vai discutir isso, vira uma discussão de quem grita mais, né? E a questão da droga é uma coisa que é muito emocional, né? Porque as pessoas, porque vão drogar as famílias, etc. e tal. Então, isso acaba fazendo com que esse crime fique cada vez mais gravoso, e de repente é um país que só pune quem trafica droga e nada mais. Eu acho que essa questão... E o aviãozinho, né? Não é o grande tubarão das drogas. O que a gente sempre ouve dizer, e talvez eu tenha elementos maiores para responder essa questão, é que prende cada vez mais gente da ponta, né? Porque nem tem tanta gente assim, talvez na parte... Você sabe, Fernando, eu vou te dizer o seguinte, quer dizer, os barões da droga, eles são uma criação muito mais midiática do que da realidade. Salvo nos locais de produção, onde você tinha uma concentração de poder do cara que produzia a droga, né? Eu, na minha visão, eu vejo o tráfico de droga um tráfico de sacoleiro, né? Ele é feito desta forma. Existem coisas grandes, etc. e tal, mas é mais ou menos como, por exemplo, o tráfico de cigarro. Você sabe que o Brasil exporta cigarro para o Paraguai, o cigarro volta, né, para ser vendido aqui, porque o imposto aqui é caríssimo, e isso, eu não sei se ainda hoje isso é um problema, mas era um problema grande, né? E era assim, é gente carregando nas costas, atravessando por ali, por ali. Para você ter uma ideia, eu sei que não é o tema, mas desculpe que acabei entrando nele, né? Mas se você tiver $1.000 e se dirigir à Colômbia, conseguir achar uma conexão lá, que não deve ser difícil, e conseguir trazer esses $1.000 para o Brasil em cocaína, você faz mais ou menos $8 a $10 mil. Se você for para os Estados Unidos, você faz 20. Para a Europa, você faz 30. Para o Oriente, 40. Então, é um negócio que acaba sendo irresistível para algumas pessoas se meterem nele. Bom, enfim, isso tem que ser discutido. Qual é o caminho? Quais são os caminhos que nós temos que fazer? O alerta que eu gostaria de deixar é o seguinte: você tem coisas gravíssimas acontecendo, como essas que nós estamos falando, pessoas sendo mortas, etc. e tal, e você não tem uma política que realmente aponte esse como o maior problema criminal do Brasil, né? Nós tivemos aqui em São Paulo um período terrível de homicídios, graças a Deus conseguimos vencer, né? São Paulo hoje é um dos estados que tem um menor índice de homicídios do Brasil, graças a um trabalho que começou lá ainda na gestão do Mário Covas, né? Então, nós conseguimos, mas precisamos fazer algumas mudanças legislativas importantes e urgentes na área de segurança pública. Gente, a gente tem 3 minutos mais ou menos. Para dar uma pinceladinha nesse tema aqui, o súbito aumento de patinetes trouxe uma nova forma de se locomover pelas cidades, focado especialmente em pequenas distâncias. Trouxe também um aumento no número de acidentes pelo uso das ruas e calçadas. A Prefeitura de São Paulo decidiu baixar hoje uma portaria com algumas regras. Deve proibir a circulação pelas calçadas e tornar o uso de capacete obrigatório. Vereador Natalino, esse é o exemplo de, assim, como uma coisa pega no contrapé o poder público. A patinete veio para ficar. Sim. Ninguém vai deixar de andar, porque ela é prática, é barata, e ela tem um lado ambiental que ela realmente não polui. Só que tem que ter regra, porque senão vai ser uma carnificina, porque tanto quem está na patinete vai se machucar, porque vai cair, como quem vai ser atropelado. Então, tem que ter regras. Eu acho que o que a prefeitura colocou ainda é pouco, tem que ter regra, e ela tem que ser tratada como um veículo que pode machucar o outro. Por enquanto, é uma bagunça. E a quantidade, nós estávamos conversando com o Petreluz aqui antes de entrarmos, a quantidade de gente usando patinete, e é gente de terno, é executivo, porque a bicicleta, você andar, você tem suor, e a patinete não, você chega fresquinho no trabalho, entra e trabalha. Então, sem fazer atividade física nenhuma. Tem que ter uma discussão muito boa e tem que ter muita disciplina para a gente evitar mais um problema de atropelamento, de ferimento, de morte. Já saiu alguma coisa pelo Executivo? Tem projeto lá na Câmara? Não, porque os vereadores não legislam sobre trânsito, né? A gente não tem essa prerrogativa, é só o governo federal e o Executivo. Nós podemos alterar uma lei se o prefeito mandar, mas nós tomarmos iniciativa é inconstitucional. A vereadora Mília sabe disso. A gente não tem autoridade sobre trânsito, né? A gente só pode dar opinião, não pode criar lei.
essa primeira mexida no tabuleiro da prefeitura em relação a esse tema? Eu acho que tem que regulamentar, mas nós temos que saber onde é que vai andar. Vai andar na... Porque, veja, nós temos aí uma ciclovia que não atende toda a cidade, que foi colocada de forma aleatória, sem pensar. E outra, onde vai andar? Vai andar no meio da rua ou vai andar na ciclovia? Eu acho que tem que ter regulamentação. Chegou tarde. Eu, por exemplo, tenho alguns clientes que têm me perguntado a respeito disso, porque querem, inclusive, que o patinete pague zona azul. Veja. Mas porque é micromobilidade que eles chamam, é micromobilidade. Então, no momento em que ele ocupa um espaço público, né, para, por exemplo, para estacionar e tal, mas tem que ter regulamentação. Então, acho que demorou muito. Então, o patinete chegou primeiro do que a cabeça dos administradores. Miriam, aproveitar que você está com a palavra, a sua conclusão sobre o nosso programa. Bom, eu queria agradecer muito, dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês, com o Fausto, com a Zenilda, com essa bancada tão querida aqui, o vereador, sempre eterno vereador Natalini, o Petreluzzi, que vai ser sempre o nosso secretário de Segurança. Quer dizer que você talvez não lembre, mas eu trabalhava com Covas e tenho um carinho muito grande por ele. Quando a gente falou de habitação aqui, fiquei me lembrando, logo que eu entrei na prefeitura, quando ele fazia aqueles mutirões de habitação. Começou lá na sua região, Vila Silvia, aquela região toda, que ele ia na rua, especialmente para fazer isso. Fernando Mauro, muito obrigada pelo convite e sempre que precisarem estarei às ordens. Fernando Mauro, palavra final. Uma alegria também poder estar aqui com vocês, esse debate qualificado que faz bem para a cidade de São Paulo, para o ouvinte e para o telespectador. Vereador Gilberto Natalini. Agradeço muito o convite, um prazer sempre estar aqui com vocês, em particular com você e com esses 3 outros debatedores aqui, que você sabe, a gente tem um respeito muito grande. Muito obrigado. Procurador Petreluzzi, sua palavra. Muito obrigado, grande prazer. Lembro sim, Miriam, lógico que temos Maricovas, aqueles mutirões, era todo fim de semana, sol, né? Todo mundo trabalhando, todo mundo trabalhando. Natalini, Fernando, muito obrigado. Desculpa se me estendi um pouco além em alguma resposta, mas sabe, promotor de júri falava 2 horas antigamente, então a gente se atrapalha. Até que você falou pouco hoje. O agradecimento a todos os participantes desta edição do programa Gente que Fala de hoje, o vereador Gilberto Natalini, advogado e ex-vereadora Miriam Artier, o jornalista Fernando Mauro Treza, o procurador de Justiça, advogado, ex-secretário de Segurança Pública, Marco Vinícius Petreluzzi, na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, diretora de produção, Zenilda Salvato, direção geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado, você aí, a razão da nossa presença aqui na Rádio Trianon. Tchau, até o próximo programa.